E começando a falar um pouco de anencefalia, né, já amplamente apresentado aqui por especialistas que entendem do assunto muito mais do que eu trabalho muito na universidade tentando traduzir para o grande público, para os professores de biologia, essas questões complexas, e eu vou um pouco tentar fazer aqui esse papel, né? Anencefalia é uma malformação congênita caracterizada por um defeito de fechamento da parte anterior do tubo neural, como já foi explicado. Uma malformação é um processo que escapou à regulação normal do desenvolvimento do organismo. E foi aqui brilhantemente apresentado que ela tem uma etiologia variadíssima, né, que eu posso ter diferentes causas de anencefalia e fatores diversificados que se somam. Ou seja, não é um tudo ou nada, mas apresenta uma variabilidade. Então, cada anencéfalo tem a sua anencefalia. Provavelmente conhecemos pessoas que têm uma malformação de braço, por exemplo. Não tem todo mundo a mesma malformação. Existe desde aquele que tem 3 dedinhos aqui, até o outro que tem um toquinho de braço, um pouco mais abaixo do cotovelo, com mãozinha, sem mãozinha. É um processo que fugiu à regulação normal do desenvolvimento. Então, eu vou ter uma grande variedade. E isso se mostra na literatura científica, inclusive com relação à sobrevida na anencefalia. Então, é dado estatístico, cientificamente estudado, que 1% dos anencéfalos sobrevive por cerca de 3 meses. Isso é uma publicação do ano de 87. Ocasionalmente, 7 a 10 meses, uma publicação de 93. 1 ano e 2 meses foi o registro na literatura que nós encontramos o máximo, certo? Aqui no Brasil, nós temos o caso da menina Marcela, ela foi até chamada de recordista, mas ela não é recordista, não. Nós temos casos no Brasil de crianças que sobreviveram mais tempo do que a Marcela. Então, quer dizer, existe um dado conhecido em toda a literatura científica, que é uma curva de Gauss, né? Já nos foi mostrada aqui uma curva de Gauss, mostrando que lá na pontinha eu tenho os casos dos anencéfalos. Se eu distribuo os próprios anencéfalos, vai dar outra curva de Gauss. Desde aqueles que morrem intraútero, até aqueles que vão morrer logo após o nascimento, até os que vão viver por cerca de 3 meses, como esse 1% que está colocado aqui. Isso nós estamos trabalhando na pontinha da curva de Gauss. O próprio Dr. Jorge Andalaft, aqui presente, ele declarou à revista Época, no ano passado: a medicina ainda tende a aprender muito sobre a anencefalia. Quando vemos o bebê no útero, não sabemos quanto ele vai viver. Ele nasce e vemos quanto tempo dura. O único modo de um médico saber o dia e a hora em que uma criança vai morrer é se ele marcar essa hora para matá-la. Porque se a morte for natural, não tem como saber o dia e a hora. Bem, a anencefalia está amplamente descrita na literatura. Nós temos aqui 2 exemplos de anencéfalos. Nós temos o anencéfalo de livro, que são essas 2 primeiras fotos, e nós temos na terceira foto a menina Marcela. Vendo aqui um pouquinho melhor a Marcela. Marcela era anencéfala? Não sou eu que vou dizer. Eu não sou médica, eu não examinei a Marcela. Inclusive, o próprio Código de Ética Médica me impediria, né, de, sem ter tido o acesso aos exames, falar alguma coisa sobre a Marcela. O que eu posso fazer é trazer o que os médicos dela dizem, né? Então, o Dr. Mauro Barcelos, obstetra, diagnosticou anencefalia no 4º mês de gravidez e avisou a mãe que a menina provavelmente teria pouca sobrevida. O Dr. João Soares Leite Filho diagnosticou anencefalia no exame radiológico. O Dr. Danilo Regis Bertoli diagnosticou anencefalia na tomografia computadorizada. E aqui vamos ver um pouquinho... Opa, desculpa. A médica que mais acompanhou a Marcela, que é a doutora Márcia Barcelos.
Há quem diga que Marcela não é um tipo característico de anencefalia. A senhora confirma que é realmente um tipo característico de anencefalia? A Marcela, o diagnóstico da anencefalia é feito radiologicamente. Ela tem uma tomografia e 2 ressonâncias magnéticas confirmando esse diagnóstico. Esse diagnóstico foi feito através de exames radiológicos com o laudo de um radiologista. Eu acompanhei as 2 ressonâncias, fui levá-la e buscá-la durante o exame, conversei, o radiologista teve todo o cuidado de também estar mostrando para colegas e todos concordaram com o diagnóstico. A Marcela não tinha nenhuma calota craniana, o tecido acima era todo aberto, exposto, e ficava drenando líquor, inclusive, o tempo todo. A Marcela, ela, em termos de peso e altura, ela teve um desenvolvimento dentro dos padrões de curva de crescimento normal. É claro que ela teve todo o desenvolvimento neurológico atrasado, né? A Marcela sentava só com apoio, ela não andou, ela não falou. Ela tinha, o que me deixava muito impressionada, é que ela tinha uma ligação, ela percebia quando a mãe estava por perto. Eu tive dificuldade de estar fazendo essa ressonância, porque ela chorava e ficava muito agitada dentro do aparelho da ressonância magnética, porque ela percebia que ali não era o ambiente que ela ficava e a mãe dela não estava perto. Com a ressonância, nós percebemos que ela tinha todo o aparelho auditivo formado. Então, a Marcela, apesar de não enxergar e não ter compreendimento, ela escutava e reconhecia a voz da mãe. Então, ela tinha uma interação muito importante com a mãe. Ela ficava tranquila no colo, ela percebia a presença da mãe, ela ficava muito agitada quando a caçula não estava perto. Então, na medida do possível, ela tinha uma relação com a mãe. A minha opinião é a seguinte: se a Marcela não for anencéfala, não tiver sido anencéfala, o problema é mais grave. Né? Porque se com ressonância magnética, se com tomografia, os médicos não chegam, de uma menina de mais de 1 ano, os médicos não chegam a acordo se ela é anencéfala ou não, como vão dizer que dentro do útero, com ultrassom, eu tenho 100% de certeza se a criança é anencéfala? A Associação Médica Americana, em maio de 95, o Conselho de Ética dessa associação diz que a criança com anencefalia nunca experimentou e nunca experimentará consciência. Ela foi questionada nesse sentido e teve que reconsiderar em dezembro do mesmo ano e diz o seguinte: o Conselho chama a comunidade científica para envolver múltiplas disciplinas na investigação do verdadeiro estado da consciência em crianças com anencefalia, para que uma melhor compreensão dessa condição possa ser conseguida e os interesses desses indivíduos e suas famílias possam progredir. Então, o respeito com essa vida humana fragilizada não é só um exercício de uma posição religiosa ou humanística, é também uma posição de prudência científica, ante a inexistência de profundidade nos estudos sobre essa matéria até o momento. Nós não temos condição de dizer, né, que um anencéfalo não tem, inclusive, consciência. Certo? Quer dizer, eu posso considerar um anencéfalo como um morto cerebral? Bom, eu nunca vi morto cerebral ter crise epilética. Aqui nos foi dito hoje que vários anencéfalos têm crise epiléptica antes de morrer. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com esses eufemismos. Né? Quer dizer, a DPF fala em antecipação terapêutica do parto, mas hoje, muitas vezes, já se falou nessa casa aqui sobre a questão do aborto. E não tem dúvida que o aborto de um anencéfalo, porque ele não tem uma expectativa de vida, caracteriza-se, sim, como um aborto eugênico. É falado em morte cerebral, mas também é falado em pouca sobrevida, é falado em vida inútil, é falado em vida com pouca qualidade, é falado em vida vegetativa, e eu me surpreendi muito hoje aqui ao ver, né, uma pessoa falar que toda mulher quer ter um filho perfeito, né, quer ter um filho sadio. Claro que todo mundo quer ter um filho perfeito e sadio, mas se ele não for perfeito, não for sadio, então eu vou matar? Vejam, a própria revista de Saúde Sexual e Reprodutiva do IPAS Brasil, que é, né, certamente uma ONG que apoia essa DPF, ela fez um editorial, que eu vi esses dias, que ela começa falando na antecipação terapêutica do parto. No segundo parágrafo já está falando em interrupção da gestação. E um pouquinho mais abaixo está falando do aborto por anencefalia.
né? Ou seja, né, o próprio pessoal que defende a DPF acaba se traindo, né, e dizendo que é anencefalia mesmo, vamos parar, é aborto mesmo, vamos parar de usar eufemismos. Né? E o deputado Bassuma, sem a gente ter combinado, né, ele lembrou aqui esse decreto legislativo 186 de 2008 já, né, que fala do direito à vida. Os Estados-partes reafirmam que todo ser humano tem o inerente direito à vida e tomarão todas as medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício desse direito pelas pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, o anencéfalo, ele é um deficiente, ele não é um morto-vivo. Ele não é alguém que, antes do momento da sua morte... Aliás, todas as estatísticas que nos mostraram aqui hoje incluem os anencéfalos entre os nascidos com vida. Todos os artigos fazem isso, todas as pesquisas fazem isso. Entre os nascidos com vida, uma proporção é anencéfalo. Então, o anencéfalo está vivo até o momento em que morre. Né? O que dizer a gestante? Né? Então, se falar da necessidade de informar adequadamente. Então, no momento atual, há grande possibilidade de morte nas primeiras 24 horas. É claro que isso é verdade, é claro que ela tem que saber disso. Mas pode também existir sobrevida por alguns meses ou até mais do que um ano. E ela tem que saber disso também. Apesar da grave lesão neurológica do feto, pode ser possível certo grau de consciência, que permite uma interação entre a mãe e o seu filho, como aconteceu no caso da Marcela. Eu não sei se a Marcela teve a capacidade de amar, mas, sem dúvida, ela foi uma menina muito amada. Talvez mais amada do que muita criança durante a sua infância inteira. Então, quer dizer, onde está o valor da vida humana? Como que a gente olha para essas questões? O que não pode ser dito por uma gestante, porque foge à verdade científica, dizer que na anencefalia todas as crianças morrem imediatamente após o nascimento e que seu filho também morrerá dessa forma. Nenhum médico tem bola de cristal. Foge à verdade científica dizer que na anencefalia a criança está em morte encefálica e, portanto, não sente nada. Já está mostrado aqui, demonstrado pelos próprios dados trazidos, que não é assim. E muitas vezes as mães são instruídas faltando com essas verdades. E fazem as suas escolhas faltando com essas verdades. O anencéfalo morre. E ele só pode morrer porque ele está vivo. Se ele não estivesse vivo, ele não poderia morrer. E eu trago aqui, né, para concluir, uma frase do Betinho, que dita em outro contexto, mas que eu acho muito interessante. A AIDS não é mortal. Mortais somos todos nós. Então, se alguém pode ser morto porque vai morrer, todos nós estamos vulneráveis, porque todos nós vamos morrer. O que tem 100% de letalidade é a vida. Basta estar vivo que nós vamos morrer. Então, será que eu posso medir por tempo? Porque vai viver um dia, um mês, um ano, então eu considero que já está morto? Eu posso medir por qualidade? Então, são exatamente todas essas questões, dentro dessa complexidade toda que nós traçamos, que, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético, aí sim é tudo ou nada. A doença não é tudo ou nada. Mas o que a nossa Constituição diz é que todos são iguais perante a lei. E aí é tudo ou nada. A partir do momento em que a gente começa a abrir brechas, a dizer que uma vida, porque está fragilizada, essa vida não merece ser vivida, não tem o direito de ser vivida, nós estamos entrando num campo ético, de uma ética de oportunismo, né? De uma ética que vai avaliar, de uma ética utilitarista, em lugar da ética da dignidade humana, que é a ética que embasa a nossa Constituição. Muito obrigada.